E para falar um pouco mais sobre esses cuidados aí com o pós-operatório, a gente recebe aqui no estúdio do Bom Dia Tocantins, Ícaro Samuel, cirurgião plástico. Bom dia, doutor. Bom dia, Fernanda. Bom dia, telespectadores. Vamos começar falando dessas coisas que foram ditas aí na reportagem, né? Pós-operatório é importante. Apesar de ser um procedimento cirúrgico, muita gente não leva em conta que foi uma cirurgia, que foi um procedimento médico, né? É muito importante. Eu costumo dizer que o nosso resultado depende muito também do pós-operatório. O resultado nosso cirúrgico a gente contabiliza em 80%. O pós-cirúrgico é 20%, ou seja, muito importante. Como que são esses cuidados, né? O que a mulher pode e não pode fazer? Por exemplo, o mais comum hoje é silicone, as pessoas colocam muito silicone. Muitas não respeitam esse procedimento, o período de repouso, voltam a trabalhar, fazem esforço. O que pode acarretar aí em problemas de saúde? A cirurgia de mamoplastia de aumento, implante do silicone, é a cirurgia mais feita hoje, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Com certeza, o cuidado pós-operatório inclui uma série de orientações. A gente costuma dizer, e muito para o leigo entender, eu costumo orientar minhas pacientes de juntarem os braços junto ao corpo, não mexer o peitoral. Ou seja, com isso evita hematoma, seroma, todas as complicações inerentes que podem acontecer. 90% fazendo essa orientação, não tem problema nenhum, a recuperação é muito boa. Geralmente é quanto tempo de repouso? No mínimo, a gente contabiliza assim, 3 meses, sendo que nas primeiras 2 semanas é as mais importantes. Ou seja, um cuidado muito com filhos, com trabalho, isso vai ter que ser um pouquinho afastado no sentido de ter uma recuperação mais tranquila. E como é que fica esse processo aí? Porque muita gente não tem esse período todo para ficar, paralisar suas atividades, né? Como conciliar aí? Como cuidar? Tem que organizar, por isso eu digo, cirurgia plástica é para dar tudo certo. Contabilizo sempre da mesma maneira. Vá fazer a cirurgia, faça a cirurgia com toda a organização de o profissional estar apto para poder se afastar e o aspecto familiar. Isso é muito importante também. Então, assim, uma pessoa que coloca silicone hoje, o ideal é ela ficar assim, tirar uns 30 dias. Depois de 30 dias ela voltaria com cuidado para as rotinas. Em 15 dias já pode voltar nas atividades laborais, depende conforme o trabalho, mas uma atividade moderada de escritório já pode com 15 dias já voltar. Com 1 mês está apta já a começar uma atividade até física, para membro inferior, uma caminhada leve. Com 3 meses, sim, aí está liberada a atividade normal. Mulherada tem muita dúvida aí, o que seria isso? Daqui, por exemplo, a mulherada hoje tem uma vida corrida, o que é isso? É voltar a dirigir depois de 15 dias, como é que é isso? 15 dias começa a atividade de escritório, vai trabalhar normalmente, mas sempre controlando os braços. Voltar a dirigir a partir do 20º, 30º dia. Quem tem criança pequena, então, não pode fazer esforço, né? Tem que ter um cuidado dobrado. Sempre digo, depois de 20 a 30 dias vai começar a poder pegar a criança no colo, então isso tem que estar bem estruturado pré-operatório. Lipoaspiração é a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa, um pouquinho mais delicado no sentido de dores, mas tudo controlado conforme a orientação médica, conforme a nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem o site, eles orientam muito bem. Tá, para encerrar a nossa reportagem, rapidamente explica pra gente, se isso não for respeitado, o que de grave pode acontecer com a mulher? Desde pequenas coisas da cicatrização até algo mais importante que seria uma nova reintervenção cirúrgica, né? Eu costumo dizer, a cirurgia é para dar certo, cirurgia plástica é para dar certo, então desde o início a gente tem que fazer um controle pré-operatório e pós-operatório muito fidedigno, sempre junto com o seu médico, né? Tá certo, doutor Ícaro Samuel, obrigada por sua participação. Muito obrigado.